Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Não deixe de se inscrever, acionar a notificação para acompanhar os vídeos, quando a gente publica. Aqui o Laninha de quarta-feira e os outros aqui de quinta-feira, que é o de 15 dias. 15 dias estendido, Laninha, 15 dias estendido, Laninha e 15 dias. E o Peter atualiza segunda, quarta e sexta. E aqui os nossos canais parceiros. Vamos agora aqui o nosso patrocinador, a Segna, com seu GPS agrícola, uma importante ferramenta para o homem do campo. Para quem quiser desconto na compra do GPS, diga que viu a propaganda no canal do Tempo e vai ter direito a um desconto. Então, Segna GPS Agrícola, uma empresa catarinense brasileira de atuação na América Latina. Você, agricultor, que está vendo cada vez os insumos mais caros, custo de produção mais alto, temos que economizar com inteligência? Isso aí, Zé, adquira agora o seu GPS agrícola da Segna. Ele é compatível com o GPS americano, com o GLONASS russo, o Galileu da União Europeia e o Beidou da China. Diminuindo assim a perda de sinal e aumentando a precisão. Segna GPS é livre, você não paga por atualização. Compre agora e você não paga mais nada por isso. Segna é fabricado em Chapecó, Santa Catarina. A única empresa do ramo 100% brasileira. Segna! O seu GPS agrícola. Vamos aqui ao nosso primeiro aqui, vamos ver aqui, ó, do dia de junho até julho, os próximos 30 dias. Nós temos chuvas acima da média aqui na parte leste, pegando o Nordeste, e o Espírito Santo e esse cantinho aqui de Minas, abaixo da média nessa área marrom, um pouquinho acima da média aqui, e grande, quase que toda a região dentro do padrão normal. O que é o padrão normal nessa área aqui, nessa época do ano? É o quê? É chover pouco. Então nós temos pouca chuva nessa área central aqui. Tem regiões aqui que chega a passar 30, 40, 50, 60 dias completamente sem chuva. Por isso que começa aquela época perigosa dos incêndios florestais, que são provocados pelo ser humano. Praticamente a chance de ter um incêndio por causas naturais no Brasil, nessa área central do Brasil, é quase mais fácil a gente acertar na cena duas vezes. Então são o quê? São incêndios que são provocados acidentalmente ou com imprevidência. A maioria em imprevidência e má fé também. Pessoa que está viajando de carro, solta o cigarro na beira da estrada, com total desatenção, cai na beira, pega fogo, é uma época que está muito seco, com o vento se espalha o fogo, não tapa. E aqueles incêndios criminosos, ou quando se perde o controle. Começa a queimar alguma coisa na propriedade e acaba perdendo o controle e aí avança mato adentro. Então tem que tomar muito, muito cuidado de agora para frente. O dia que tiver punição exemplar, com certeza os incêndios cairão a níveis baixíssimos por ano, ou quase zero. Enquanto não tiver, todo ano vai ser aquela mesma ladainha. Incêndio, incêndio, focos disso, focos daquilo e assim vai. Então, toda essa região aqui começa agora o período, estamos se aproximando do auge da seca, que é julho, agosto e começo de setembro. Então, a pouca chuva ainda abaixo do normal nessa região. Isso aqui pode indicar alguma friagem, como agora que está entrando, que vai provocar alguma chuva nessa área, eventualmente alguma chuvinha por aqui. Não é que não tenha chuva, às vezes passa alguma frente com alguma chuva. E aqui são as ondas de leste que vão atingir para cá, e aqui também as frentes que passam com muita umidade vinda do oceano para cá. Então, é um período de pouca chuva que tem muita atenção. E aqui, ao contrário, aqui a tensão com excesso de chuva em alguns momentos, trazendo transtornos. Quando a gente chega aqui em julho, ou já se aproximando quase que do auge da seca, Esse aqui é o mês de julho mesmo. Fica abaixo da média, normal abaixo da média em toda a região central do país. Alguma coisinha acima da média aqui no leste de Minas Gerais, Espírito Santo, norte do Rio, leste da Bahia, a região da Cealba, depois com toda a outra área o normal. O que é o normal nessa região? Chover muito pouco, de 0 a 30, 40, 50 milímetros, quando muito. Então, a cidade como Palmas, Goiânia, Brasília, Cuiabá, Porto Velho, Campo Grande, até mesmo aqui o Triângulo Mineiro, só BH que pode ter uma chuva ou outra um pouquinho acima do normal. Das capitais que estão aí, só Vitória, Salvador, Aracaju, Recife, Maceió é que terão chuvas mais volumosas nesse período. O restante é tudo tempo seco. E novamente um quadro extremamente favorável à propagação do fogo. Então muita atenção. Para quem está na colheita, excelente, que nem aqui o pessoal do algodão, o pessoal do milho safrinha.
Para quem tem algum milho com irrigação finalizando, também excelente. Começa a atrapalhar o pessoal da cana-de-açúcar, o café, enfim, as culturas que precisam de água sofrem agora nessa época do ano. Normalmente sofrem, mas podem sofrer um pouquinho mais. Então vai ser um ano novamente mais seco. E aqui o período todo, 46 dias, chuvas abaixo do normal nessa área marrom, pegando aqui os países vizinhos, o sul do Amazonas, Acre, o Mato Grosso do Sul, São Paulo, parte de Minas. Só essa faixa aqui que pega de Pernambuco até o norte do Rio e leste de Minas, Espírito Santo, leste da Bahia, e essa faixa aqui é que está indicando chuva acima do normal. Um outro pontinho aqui pode ser alguma chuva perdida. Não que não vai ter chuva nessa área, pode, mas já aconteceu. Brasília, Cuiabá, Palmas, toda essa região aqui ficar 100 e poucos dias seguidos sem chuva. Então, geralmente, da metade final de junho, julho e agosto, é comum muitas áreas dessa região central não chover praticamente nada. E esse ano pode não ser tão diferente nesse sentido. Na temperatura, nós temos o quê? Nessa fase final agora de junho e julho, como vai ficar seco, esquenta de dia, noites frias. Mas, no geral, fica mais quente aqui nessa região central do país. Não acredito numa anomalia assim muito grande, mas pode ficar o quê? Períodos de calor forte, com máximas de 35, 37, 38, principalmente quando chegar mais na parte de julho. Ali, com o sol já começa a crescer um pouquinho, junho ainda segura um pouco. Aqui nessa área do Tocantins também, a parte oeste de Ronda de Goiás, aqui fica de normal a ligeiramente abaixo da média, por quê? Por causa das entradas da friagem. Elas entram com mais facilidade aqui, por causa do relevo. Aqui é um pouco mais alto, aqui também tem os Andes, aqui forma um canal onde canaliza o vento, o frio, ele vem aqui e se espalha depois lá para cima. Quando a massa de ar frio muito forte, como aquela de maio, ela consegue vencer o Planalto Central e avança até essa região aqui, mas é difícil. Talvez uma ou duas possam ainda acontecer até o final de setembro desse ano, mas é pouco provável, uma ou duas só. A região de Goiânia e Brasília, próxima do normal, com temperaturas, vamos dizer assim, frio de manhã e esquenta de tarde. Algumas friagens, algumas quedas de temperaturas nós deveremos ter nesse período. Uma ou duas massas frias podem provocar alguma queda mais acentuada. Aqui não quer dizer que não tenha frio, assim como aqui e aqui não quer dizer que não tenha calor. A laninha faz com que os extremos, a oscilação de temperatura sejam grandes. Então, no Brasil Central, vamos ter períodos longos de calor, que é o que é mais comum. Na realidade, essa região aqui está entrando no que a gente chama de verão térmico. É o período mais quente do ano, julho, agosto e setembro. Por quê? Porque é seco. Então, toda a energia do Sol é utilizada basicamente para esquentar o solo e a atmosfera. Como não tem praticamente umidade, não forma nuvens e quando forma muito pouco, acaba transformando tudo em calor. Por isso que nessa época do ano é comum, entre julho até setembro, temperaturas de 35, 40 e acima de 40 graus nessa região aqui, ó. As áreas que não são muito elevadas. Nas mais elevadas, perto ou acima de 33, 35. No caso de Brasília e Goiânia, onde às vezes passa de 35. Ano passado, se não me engano, chegou a 40, eu acho que em setembro. Vai ter frio e vai ter calor. Aqui mais ao sul é onde pode ter massas de ar frio mais fortes, toda essa região aqui, ó, pode ter incidência de alguma geada, norte de São Paulo, Minas Gerais, uma chance pequenininha entre Goiânia e Brasília, não dá para descartar nesse período uma ou duas janelas para ocorrência de alguma geada nesse sentido. Então, pessoal, lojista, toda a friagem aproveitem para vender as roupas de frio, no período de calor também, para vender as roupas de calor, então sempre mudando um pouco a vitrine conforme a previsão do curto e longo prazo. Cuidado com fogo, economia de água, cuidado quando queimar algum lixo, quem viaja evite o máximo possível jogar o cigarro na beira da estrada. Os animais também, quando tiver previsão de friagem, ficar bastante atento em relação à queda para não ter mortalidade, porque às vezes não é a temperatura em si, é a mudança da temperatura. Tu está com um padrão muito elevado, daqui a pouco, pumba, cai a temperatura e essa mudança rápida em poucas horas é que acaba provocando a mortalidade, como já aconteceu alguns anos. Teve um ano ali, acho que foi em 85, aqui nessa região de Rondônia, nos Parecis, 3.000 cabeças de gado morreram de frio. Entrou uma friagem muito forte, a temperatura despencou e um vento gelado. Então o animal não está preparado, acaba dando esse problema. Então tem que ficar muito atento quando houver previsão de friagem, que é calor aqui, mas vai ter uma, duas ou três friagens
com mais intensidade desculpa, ao longo do inverno, que pode provocar a mortalidade nesse sentido. Quando a gente chega aqui, ó, período de julho, mantém um padrão semelhante. Continua, como vai estar seco, toda essa região aqui começa a sofrer um aquecimento maior durante o dia, madrugadas frias, tardes quentes. Aqui continua sob efeito de friagem com mais frequência do que essa região. E aqui também com as massas frias que vêm pelo oceano e jogam umidade e frio nessa região. Inclusive ontem teve temperaturas aqui nessa parte da Bahia de 9 a 12 graus. Então, de vez em quando, o frio pega com gosto nessa região, é o que está indicando também aqui nos próximos meses, entre junho e julho. E aqui, de normal a quente. Vai ter calor, vai ter calor, mas também vai ter o quê? Algumas entradas de frio. Então, algumas entradas de frio também pegando aqui, ó, que nem eu disse, tanto aqui quanto aqui pode ter calor. E aqui, apesar de estar indicando quente, pode ter frio. Isso aqui para julho. Para o período todo, 46 dias, praticamente não muda. Vamos ter o quê? No nosso miolo do inverno aqui no sul, a região central começa a entrar no período quente, principalmente depois de julho para frente. Então vai ter temperaturas mais altas que o normal durante o dia e provavelmente as noites vão ser frias, mas predomina mais o tempo quente. Aqui tem a influência maior das massas frias que passam pelo oceano, jogando umidade e um ar frio nessa faixa leste do país, e aqui a canalização das friagens com mais facilidade para cá. É mais fácil fazer frio no Acre, sul do Amazonas, essa parte centro, sul e oeste de Rondônia e Pantanal, do que o frio entrar por aqui. Aqui, ocasionalmente, ele pode entrar. Aqui ele entra com mais facilidade. Por isso que aqui geralmente aparece a anomalia possível. Não que vai dar 2, 3 graus acima do normal, não. Vai ficar acima da média e aqui de normal abaixo da média, assim como essa região. Mas tanto essa quanto essa pode ter calor e essa aqui pode ter 1 ou 2 entradas de frio. Aqui dentro da região do leste de Goiás, como já é uma região mais alta, aqui vai ficar dentro do padrão. Ou seja, madrugadas frias, tardes agradáveis e eventualmente algum frio mais forte. 1 ou 2 janelas para geada não dá para descartar em Goiânia e talvez Brasília, principalmente Goiânia, nesse período. Então não deixe de acompanhar, se inscrever no nosso canal, a notificação, acompanhar os diversos vídeos e valorizar. Vão divulgando, ajuda a divulgar com o pessoal, isso orienta o pessoal da gastronomia, dos lojistas, pessoal do mercado financeiro, que daí dá para ver mais lá na frente se vai começar mais cedo ou mais tarde a época da chuva, tudo isso tem impacto na safrinha. E para o pessoal também do turismo, né? Tem a Chapada de Veadeiros, que faz frio durante a noite, o pessoal aproveita. Cidades ali de Minas Gerais, que também aproveitam o frio, as Serras do Espírito Santo, a Chapada Diamantina, tem as cidades do frio do Nordeste e também aqui do Sul. Sempre fica acompanhando o nosso canal. E na parte da chuva, muito cuidado com as queimadas para evitar o máximo possível que a gente tenha esses inúmeros focos de incêndio que já estão começando. Vamos pensar um pouquinho nos outros em relação à qualidade do ar. As fumaças afetam muito quem tem as bronquites, as ites da vida no sistema pulmonar, que atrapalha muito, principalmente criança e o pessoal mais velho. Então, antes de meter fogo, pense nesse pessoal que sofre bastante com a qualidade do ar, fora o risco de ter algum acidente aéreo nos aeroportos, nos lugares por falta de visibilidade. Então acompanhe o nosso canal e se inscrevam. Na Climaterra, voltamos no sábado, Ronaldo Coutinho.